Bem-vindos ao episódio 4 da série Por que a Bíblia é Confiável? Hoje vamos responder quem escolheu os livros da Bíblia. Olha, essa é uma daquelas perguntas que vai fundo, né? Pensa bem, se a escolha dos livros foi só uma decisão de homens, a autoridade divina fica em xeque. Então vamos entender isso direito. Bom, antes de mais nada, a gente precisa alinhar um termo-chave: cânon. Essa palavra vem do grego e significa algo como uma vara de medir, uma régua, um padrão. Portanto, o cânon bíblico é isso: a lista oficial de livros que a Igreja reconheceu como sendo a régua, a autoridade final para a fé e para a vida. Então vamos lá. Para entender o que de fato aconteceu, primeiro a gente precisa limpar o terreno. Vamos desconstruir alguns dos mitos mais famosos que circulam por aí sobre como a Bíblia foi montada. É hora de separar o boato da realidade histórica. Mito número 1, e esse é clássico: a igreja inventou a Bíblia para controlar o povo. Sabe aquela ideia de que um grupo de poderosos se juntou e fabricou um livro para manipular todo mundo? Mas, na verdade, isso é colocar o carro na frente dos bois. A coisa é exatamente o contrário. A igreja não cria a palavra de Deus, é a palavra de Deus que cria a igreja. Pensa assim: Deus fala, um povo se reúne em torno dessa fala e essa palavra se torna a própria fonte de vida deles. Vamos para o segundo mito. A ideia de que os livros da Bíblia foram escolhidos numa votação, quase como uma eleição política. Imagina só a inspiração divina sendo decidida por maioria de votos. Não faz muito sentido, né? A verdade é que os concílios, essas grandes reuniões da igreja, tiveram sim um papel importante. Mas atenção, o papel deles não foi o de decidir quais livros eram sagrados. Foi o de reconhecer e afirmar publicamente aquilo que as comunidades cristãs já aceitavam e usavam há muito, muito tempo. Eles, na prática, só registraram o que já era uma realidade. E aqui vem talvez o mito mais famoso de todos, aquele que muita gente acredita de verdade: o de que o Concílio de Nicéia, lá com o imperador Constantino, bateu o martelo sobre quais livros entrariam na Bíblia. Essa história é simplesmente falsa. Ponto. Historicamente, é um fato. O Concílio de Nicéia debateu doutrinas importantíssimas sobre quem é Jesus Cristo, mas o assunto quais livros entram na Bíblia nem estava na pauta. O reconhecimento do cânon foi um processo orgânico que aconteceu ao longo de séculos na vida da Igreja. Ok, desconstruídos os mitos, a gente chega agora no coração da questão. Existe uma diferença gigantesca entre duas ideias: criar autoridade e reconhecer autoridade. E entender isso muda tudo. Vamos visualizar. De um lado está a visão errada, a de que a igreja criou o cânon, ou seja, ela deu autoridade aos livros. Do outro, a visão correta. A igreja reconheceu o cânon. Os livros já tinham autoridade por si mesmos, porque a origem deles é divina. A igreja não é a fonte da autoridade, ela é a testemunha. É como um biólogo, ele não inventa uma espécie, ele a descobre e a reconhece na natureza. Quer uma analogia ainda mais simples? Pense no Sol. Ninguém faz uma reunião para provar que o Sol deve brilhar, certo? O Sol simplesmente brilha porque essa é a sua natureza. O que a gente faz? A gente abre a janela para receber a luz que já está lá. Foi exatamente isso que a igreja fez com as Escrituras. Ela não acendeu a luz, ela abriu a janela e testemunhou a luz que já brilhava. Tudo bem, mas e a própria Bíblia? O que ela diz sobre isso? Pois é, as Escrituras não ficam em silêncio. Elas mesmas nos dão pistas bem claras sobre esse processo de reconhecimento. Começando pelo Antigo Testamento. A base de tudo é que ele foi confiado ao povo de Israel, e o selo final para a fé cristã vem do próprio Jesus. Ele tratava aqueles escritos como a palavra de Deus. A prova disso? Aqui, em Lucas 24, depois de ressuscitar, o próprio Jesus diz aos discípulos que era preciso cumprir tudo o que estava escrito sobre ele, na lei, nos profetas e nos salmos. Percebe? Ele está endossando toda a estrutura das escrituras hebraicas, confirmando sua autoridade. É um carimbo de autenticidade que vem da fonte máxima. E quanto ao Novo Testamento? A palavra-chave aqui é autoridade apostólica. Ou seja, os escritos vinham daqueles que foram diretamente comissionados por Jesus para ensinar o Evangelho. E o mais incrível é que esse reconhecimento começou muito cedo. Veja só o que o apóstolo Pedro escreve sobre as cartas de Paulo. Ele diz que alguns distorcem o que Paulo escreve, como fazem com as demais escrituras. Uau! Pedro, um apóstolo, está colocando as cartas de outro apóstolo, Paulo, no mesmo patamar do Antigo Testamento. Isso mostra que já no primeiro século eles reconheciam esses novos escritos como palavra de Deus.
Então não foi um processo aleatório. A igreja primitiva foi muito criteriosa. Eles tinham uma espécie de checklist para reconhecer um livro como inspirado. Primeiro, tem origem apostólica? Veio de um apóstolo ou de alguém próximo a ele? Segundo, a doutrina é coerente com o evangelho que eles já conheciam? E terceiro, as igrejas de modo geral já estavam usando e aceitando esse livro? Foi um processo cuidadoso de discernimento. Certo, muita história, muitos detalhes, mas no fim das contas, por que isso tudo importa? Qual o impacto prático de saber que o cânon foi reconhecido e não inventado? Pense nos benefícios. Ter um cânon definido nos dá, antes de tudo, segurança contra qualquer um que apareça com um livro perdido. Nos dá também discernimento para identificar falsos ensinos. Gera em nós reverência, pois sabemos que estamos lidando com a palavra de Deus. E, finalmente, nos dá constância, um fundamento sólido num mundo de modismos espirituais. Aliás, a própria Bíblia termina com aquele aviso solene em Apocalipse, para ninguém adicionar ou tirar nada de suas palavras. E isso nos leva a uma reflexão final. Se a igreja apenas reconheceu o que já era a palavra de Deus, que confiança isso nos dá hoje ao abrir a Bíblia? Muda tudo, não é? Não estamos lendo um livro que foi aprovado por um comitê. Estamos diante de algo que a igreja, ao longo dos séculos, confessou ser a voz de Deus. Agora que já entendemos quais livros formam a Bíblia e por quê, o próximo passo é ver como esses textos se encaixam no mundo real, como eles conversam com a história e com a arqueologia. É sobre isso que vamos falar. No episódio 5, vamos para a Terra e para o Tempo, a Bíblia e a História.